No slasher a gente tá sempre olhando com a câmera ou com a visão, teoricamente, do personagem. Que vai morrer ou não. Se é a Final Girl ou não, né? E esse assassino tá sempre à espreita, sempre aparente, e vai rolar o embate final. Uhum. A gente vai ter o embate final. É muito comum no slasher você ver um plano que tá o personagem, sei lá, preso dentro de casa, ele tá vendo pela janela o assassino chegando, e ele tá vindo devagarinho, ele não corre. Sim. E isso é muito foda, porque cria a atenção do caralho, e você Sim. só vê que o personagem tá completamente submisso ali, não tem o que fazer. Perfeito. E aí no slasher nós temos nessa perspectiva, a personagem central, a Final Girl, a garota que sobrevive, que vai, durante o filme, sempre fugir do monstro, mas no final ela vai ter que enfrentá-lo. Sim. Né? É uma característica muito importante do slasher, porque o slasher, no Halloween isso fica muito claro, que você já trouxe, né? O Michael Myers, ele vai atacar as pessoas a partir dos medos que elas carregam, e um dos medos fundamentais, sobretudo compreendendo o tempo histórico em que foi realizado, Halloween no final da década de 70, mas os slashers, eles se consolidam ali na década de 80, né? Com os medos das IST, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então tem muita questão sexual, do Repressão. desviado. Sim. Essa repressão sexual. E aí, cabe a quem resolver o problema? Cabe a Final Girl. Aquela que recusa o sexo. Mas é a Final Girl, né? É a mulher, portanto, a ela cabe a solução do problema. Cabe a ela a resolução moral da história. O reestabelecimento de uma ordem social. Cabe a essa personagem feminina resolver o problema, tá ligado? Sim. Isso é muito importante no slasher e pra consolidação do gênero como tal. Mas a gente vai pra outros serial killers também da década de 80, mas depois eu quero chegar no Pânico, porque é um marco importante, é um né? serial killer muito importante pra história. Mas a gente pensar no próprio Jason, que vai ser muito inspirado no banho de sangue do Mário Bava. Porque, gente, banho de sangue do Mário Bava nada mais é do que o seguinte: jovens de férias viajam por uma casa na beira do lago, fazem sexo, usam drogas e morrem por conta disso. Qual o nome do filme? Banho de Sangue. Mas também pode ser Sexta-feira 13, tá ligado? Só que Banho de Sangue é um giallo, então ele tá permeado pelas características que a gente falou lá do giallo. A gente não sabe quem é o assassino. Já em Sexta-feira 13, a gente tá permeado pelas características do slasher. Se em Banho de Sangue tem uma beleza pela morte, em Sexta-feira 13 nós temos um aspecto da violência. Se em Banho de Sangue a gente não sabe quem é o assassino, a gente tem que descobrir, em Sexta-feira 13 é o Jason. E é onde e como o Jason vai aparecer. E como ele vai matar. Essa é a parada. Essas diferenças fundamentais. Mas o Jason mata quem? Quem faz sexo. E sobrevive quem? Quem não faz sexo. E é legal porque é uma coisa que ficou no DNA do cinema slasher e de terror em geral até hoje. Você pega o It Follows, que a gente já falou aqui no programa uma vez, tem Corrente do Mal, né, em português. É um filme totalmente sobre isso, só que atualizando um pouco pro século XXI. Ou então o próprio Maxine, que a gente fala mal aqui, também tem essa questão sexual muito ativa, porque a atriz que é perseguida era uma atriz pornô. A gente chegar nessa de como o medo ele é uma categoria histórica, como ele vai mudando ao longo da história e vai assumindo características fundamentais do seu tempo, né? Isso é muito importante. Então, o slasher, como qualquer subgênero, tendo o medo como sua emoção específica, como fuga da morte, como uma emoção que permeia a história e que faz com que o seu personagem tenha a fuga para a morte, vai mudar as suas perspectivas ao longo do tempo. Então a gente vai ver o slasher ali da década de 80 muito permeado pelas IST, que fazem sentido para aquele contexto histórico. Contexto histórico esse em que as ISTs eram uma maldição para a morte. Assim, não existia o coquetel que tem hoje, não existia o tratamento, o avanço medicinal que tem hoje. Então era um medo muito, muito característico daquele tempo. Como resolver? Aí surge melhor. Se populariza um gênero, um tropo narrativo como a Final Girl, que é a garota que sobrevive. Ou seja, cabe para resolver o problema, para restabelecer uma ordem social, não fazer sexo. Mas mais do que isso, que a Final Girl não é só sobre o sexo, né? É sobre o restabelecimento de uma ordem social conservadora de alguma maneira, que não está necessariamente vinculada ao sexo, mas a ser boa, recatada, do lar, sabe? Então a personagem de Halloween, por exemplo, não é necessariamente sobre sexo, mas ela é uma pessoa boa. É uma pessoa que estuda, que tem que quer
sabe? De noite, em vez dela sair, ela é babá do filho do vizinho. Ela trabalha, etc. Tem uma questão ali de prosperar economicamente, enfim. Ela faz as coisas certas, enquanto as pessoas em volta não, sabe? Então não é só sobre o sexo, mas também sobre o sexo e, sobretudo, sobre a condição da mulher nesse momento histórico onde as ICTs avançam. Sim. Né? E aí, quando a gente chega na década de 90 e anos 2000... O gênero já está totalmente autoconsciente, já se tem noção dos códigos que permeiam, porque eram coisas que eram feitas assim, não eram tão faladas sobre, né? E o Pânico é meio que um filme que mapeia tudo isso. Não, foda. E há uma diferença muito clara do serial killer de Pânico pros outros, né? Sim. Se a gente nunca vê o Jason correndo, porque o Jason sempre chega onde ele precisa chegar, na hora que ele precisa chegar... Sim. O Ghostface, você vê ele caindo, você vê ele fazendo merda, ele tentando matar alguém, não conseguindo. Sim, ele é estabanado, né? Ele faz merda, ele erra, tá ligado? Então, se no slasher nós temos sempre o confronto final da Final Girl, que vai confrontar os seus medos, e o confrontamento do medo da Final Girl no slasher da década de 80... é a confirmação da sua rejeição ao sexo. Então, assim, ela rejeita o sexo e, ao final, ela enfrenta o monstro porque ela rejeitou o sexo. Por isso ela sobrevive, né? Em Pânico, não. Em Pânico, nós temos a personagem boa, recatada, que é a Sidney Prescott, né? Maravilhosa, inclusive. Só que, em determinado momento, apesar de ser boa, recatada e tudo mais, ela se rende ao sexo. E ela pratica o sexo. O próprio Ghostface, uma das identidades no primeiro filme, é um dos namorados da menina. Então, tipo, o próprio vilão não tem essa questão tanto do sexo, porque ele mesmo é um cara que transa. Sim. Só que mais do que isso, né? Ela pratica o sexo, mas por praticar o sexo, ela passa a ser um alvo. E aí a grande questão a grande diferença é essa, porque no slasher da década de 80, nós temos o confronto final. Em Pânico, a personagem confronta o Ghostface o filme inteiro. Então, o filme inteiro você vê a Sidney Prescott enfrentando o Ghostface. E sobrevivendo a ele. Durante o filme inteiro. Por quê? Porque o Ghostface é trabalhado, ele não consegue fazer os seus... Ele não é nem filmado como se fosse uma figura sobre-humana, uma coisa que parece uma manifestação de um espírito ou um ser mitológico. Não, ele é um ser humano. Sim. É um cara fantasiado. O Jason, ele é aquilo que você trouxe, né? É quando ele vai aparecer, ele é foda, ele é fantástico, ele pica, se ele aparecer, ele vai matar. Ponto. O Halloween, mesma coisa, o Michael Myers. Se ele aparecer, ele vai matar. No Pânico, não. No Pânico, ele simplesmente aparece e tropeça, tá ligado? Mas não significa que ele não vai matar. Agora, a nossa personagem central vai se confrontar com ele do início ao fim, né? E ao fim, nós temos a revelação de quem é o assassino, que é uma característica do Diallo, né? O assassino aqui, ele é mascarado e ele vai ser revelado. E é discutido ao longo do filme o tempo todo, né? Como é que eu não sei que é você? Como é que você não sabe que é o fulano? Tem muita essa discussão. E aí, mais uma característica, que aqui são dois, não é um só. Que é uma outra característica pra confundir o espectador, que é uma coisa do Diallo também, de fazer essa confusão. E tem até uma cena muito boa no filme, que tem um momento que o espectador tende a desconfiar de um dos personagens, que é um dos assassinos. E é uma cena que ele tá na locadora discutindo com outro personagem que trabalha na locadora e é o cara que tá o tempo inteiro mapeando a história. Tipo, olha, o assassino do serial killer costuma fazer isso no cinema, então a gente tem que evitar estar nessa situação. Aí ele fala, eu acho que é esse cara, e esse cara realmente é. Só que aí chega o outro e fala, mas eu tava com ele nesse dia, ele não é culpado. E se não for você, esse cara que gosta tanto aí de terror? Então o filme brinca muito com isso pra tirar... Com os seus códigos. Com os códigos pra desviar a sua atenção disso, sabe? É muito bem feito isso. Que é, mais uma vez, uma característica do Diallo, essa lógica do whodunit, né? Quem fez? Quem foi que fez a parada? Só que, e uma outra característica que é diferente do que convencionalmente o slasher fazia, da década de 80... é o confronto final de fato, né? Então, assim, lá em Halloween, por exemplo, a personagem central, ela confronta o monstro, ela enfrenta o monstro, mas quem resolve o problema é um homem. É o cara que dá o tiro, né? Que vai lá pra matar o Michael Myers. Então, é mais ou menos o seguinte, cabe à mulher a resolução do problema, e mais do que isso, o restabelecimento de uma ordem social. Mas, a mulher precisa sempre de um homem pra salvar a parada. É o que acontece também com... o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo. É a mulher que sobrevive, é a mulher que rejeita, é a mulher que é boa e etc e tal, mas é o cara que chega com um caminhão que salva ela, sabe? Em Pânico, não. Em Pânico, a Sidney Prescott, ela precisa de ajuda, mas quem ajuda é a Mônica de Friends, tá ligado? É a Courtney Cox, que eu esqueci o nome dela agora, a jornalista. É uma outra personagem feminina,
Que é uma coisa que a saga Pânico faz. Não é nem só o primeiro. A saga Pânico faz isso. Inclusive, o último que eu assisti, que foi o 5º ou o 6º. O último que saiu é o 6º. Mas eu não sei se eu assisti o 5º ou o 6º. Eu acho que eu assisti o 5º. Tinha Melissa Barreira? Tinha Melissa Barreira. Eu acho que ela tá só no 6º. Ela tá só no 6º? Ela ou a Diana Ortega tá só no 6º. Tinha a Diana Ortega e tinha a Melissa Barreira. Acho que era o 6º, então. Então, é isso. E no final, a personagem da Sidney Prescott e a personagem a Mônica aparecem pra ajudar a Melissa Barreira e a Diana Ortega, sabe? Pra resolver o problema. Ou seja, o personagem masculino, inclusive, que era o detetive lá do primeiro filme, ele morre, tá ligado? Ele morre no meio do filme. Porque assim, ele que seria o cara da polícia, que iria resolver o problema, que ia ajudar elas por causa disso, mas não é ele que vai resolver. Quem resolve é a jornalista de novo, é a Sidney Prescott de novo, é elas que vão ajudar naquilo tudo. Por quê? Porque o gênero muda. Não é mais aquilo da década de 80. E aí você lembrou de It Follows, que é um pouco disso também, né? Ele vai brincando com os próprios códigos, né? Sim, atualizando. Brinca com os próprios códigos e não faz mais sentido discutir IST sobre os contextos da década de 80. Sim. Em 2012 ou 14, não lembro. É por aí. Já é muito mais uma questão sobre... Promiscuidade, não tô achando a palavra, mas é muito mais sobre essas relações e a maldição do sexo, puritanismo, mas não no sentido de doença, de contágio tanto. As pessoas que praticam sexo carregam... A doença passa pelo sexo. Passa pelo sexo, mas ela não morre. Ela não rejeita o sexo, ela pratica o sexo e não morre. Ela é uma Final Girl, só que é uma Final Girl que não rejeita o sexo, né? Então, é outra maneira de se discutir. Inclusive, eu descobri que vai ter o It Follows 2. Mesmo diretor? Não sei. O David Robert Mitchell, eu acho ele legal. Eu acho ele um bom diretor, mas assim... Pô, finalizou ele tão legal, sabe? Aí vai ser mais uma passar pro outro. É tipo o Chamado, né? Chamado tem um pouco dessa lógica. Nossa, sim. E Chamado tem essa lógica. Você viu a fita, em 7 dias você morre. E a Samara é meio que um serial killer, né? Opera por outros códigos, é mais um espírito, mas, porra, matou gente pra caralho. A gente vai falar sobre espíritos também aqui. Mas ela é uma serial killer de alguma maneira. Serial killer espírito. Mas é que a gente falou, esses postos são muito fluidos no cinema, né? Tem muitos personagens que eles personificam um pouquinho de cada. Sim. Enfim. Então, eu acho que vai um pouco nessa direção mesmo. Como esse gênero vai se atualizando, a gente conseguiu construir aqui até uma história passando por psicose, entrando em diálogo. Você fez uma genealogia do serial killer. Fizemos a genealogia do serial killer aqui.